Fala galera, só lembrando que esse vídeo é patrocinado pela 1xBet, maior site de apostas do mundo e que é parceira antiga já aqui do canal do Garone. E a promoção continua. Se você fizer o seu registro no link que está aqui na descrição desse vídeo e utilizar o cupom GARONE, quando você fizer o seu primeiro depósito, você recebe o valor em dobro. Ou seja, botou R$50, recebe 100, botou 100, recebe 200 para apostar. Então não fica fora dessa não. Aproveita o link aqui na descrição e utiliza o cupom GARONE no seu primeiro depósito para aproveitar essa promoção da 1xBet. Terminou agora em São Januário, vitória do Vasco por 3-0 sobre o Novo Horizontino, fazendo valer o favoritismo, né, do Vasco na partida de hoje. Vasco invicto na temporada, jogando em seu estádio, invicto na Série B, jogando no seu estádio. Não me recordo de um ano onde o Vasco não tenha perdido em São Januário, mas fato é que voltou a fazer valer o mando, né? Vasco empatado contra o Londrina no último jogo dentro de casa, compensou vencendo o Operário no último jogo, se recolocou muito forte nessa briga pelo acesso e esse 3-0 sacramentando, né? Não o acesso ainda, mas colocando o Vasco muito, muito próximo de conseguir isso. Tem um jogo agora fora de casa contra o Sport decisivo, o Sport ainda joga na rodada, pode deixar essa diferença para o Vasco manter, né, em apenas 3 pontos do Vasco para o quinto colocado. Nesse momento a diferença está em 4, o Ituano está vencendo, mas enfim, o importante é o Vasco venceu. O Vasco conseguiu uma vitória dentro de casa e venceu jogando bem. O Vasco foi dominante desde o início da partida, apesar do gol só ter saído aos 44 do primeiro tempo, o primeiro gol com o Figueiredo chutando de fora, o Vasco era dominante. O Vasco não só tinha mais posse de bola, porque o Novo Horizontino permitia ao Vasco. O Vasco era um time que pressionava a saída do Novo Horizontino, forçava o erro do Novo Horizontino e por isso recuperava a bola muito rápido. E não teve uma posse de bola insossa. A gente viu hoje o Vasco trabalhar muito a bola longa e as inversões de jogo, as diagonais do zagueiro para o ponta. Até por isso, Andrei e Nenê foram jogadores que participaram muito pouco do jogo, porque o Novo Horizontino marcava num bloco baixo, então permitia o Vasco avançar o seu time e aí dava liberdade para os zagueiros. E em alguns momentos ali o Andrei baixando na linha de 3, mas foram poucos momentos no primeiro tempo onde precisou fazer uma saída de 3, então a bola concentrava nos zagueiros, mas que buscavam ou ligar o Egnaldo, que foi muito participativo no primeiro tempo, caindo pelos lados, né? O Egnaldo jogou de centroavante na vaga do Raniel, mas com a mobilidade muito maior do que esse centroavante, não foi um 9 de referência, de área, então ele saiu o tempo todo. Esteve bola do Edmar ligando o Egnaldo já no iniciozinho do primeiro tempo, teve diagonal do Conceição por Egnaldo na direita para construir por ali, e várias diagonais buscando principalmente o Marlon Gomes pelo lado direito. O Figueiredo, apesar do golaço, não vinha fazendo um bom jogo. O Vasco construía muito mais pelo lado esquerdo, pelo lado direito do que pelo esquerdo. Figueiredo jogou de titular, jogou pelo lado esquerdo, não pela direita, como jogava na época do PEC, por exemplo, exatamente para o Marlon Gomes ser mantido por lá. E o Vasco conseguia, em muitos momentos, essas inversões. E acabou que saiu o gol exatamente numa jogada construída pelo lado direito, sem o Marlon Gomes, mas com o Léo Matos. Uma ligação direta do Thiago Rodrigues buscando o Léo Matos, que fez um bom jogo, inclusive. Ele fecha o placar, fez o 3-0 selando, né? Não é selando na verdade, mas coroando, na verdade, essa boa atuação do Léo Matos ali pela direita. No último jogo, acabou que o Figueiredo entrou de lateral já no finalzinho, foi fundamental dando o cruzamento. Dessa vez o Léo Matos fazendo o cruzamento, na verdade uma inversão de jogo para o Figueiredo fazer o primeiro gol, o que deu uma tranquilidade para o Vasco para o segundo tempo. A partida do Vasco era boa, Egnaldo já tinha colocado bola na trave numa construção pela direita do Marlon Gomes, encontrando o Andrei servindo o Egnaldo, mas o gol foi o que deu a tranquilidade para o Vasco chegar no segundo tempo e ampliar esse placar. E saiu aí sim pela esquerda, mas aí na esquerda com o Nenê. Né? No iniciozinho do segundo tempo o Vasco iniciou já buscando uma pressão, fazendo essa dobra do Nenê pelo lado esquerdo e buscando o que o Jorginho queria. Inversão rápida para o lado oposto. E o Nenê cruzando essa bola, tem um desvio ali do zagueiro, a bola cai no pé do Marlon Gomes que finaliza e faz 2-0. Ou seja, os dois pontas do Vasco chegando para finalizar. O Figueiredo de fora da área, e aí vem o detalhe, 4º gol do Figueiredo na temporada, o 4º de fora da área, ele que é agora o jogador com mais gols de fora da área nessa Série B, junto com o Papagaio do Ituano, e eu não vou lembrar o outro jogador, o Juba, do Sport. Não sei se o Papagaio fez gol de fora da área na rodada ainda, ou se o Juba vai fazer, mas nesse momento o Figueiredo é o jogador com mais gols de fora da área, característica dele, qualidade dele, que botou o Vasco na frente. Depois o Marlon Gomes
entrando dentro da área para finalizar, fazendo um 2-0 com 1 minuto e 20 ali de segunda etapa. E aí veio a tranquilidade que o Vasco precisava, só que nem foi tão tranquilo assim. O Vasco, que era dono da partida, que controlava as ações, baixou muito as linhas, permitiu o Novo Horizontino ter mais posse, e assim, o Novo Horizontino não criou tanto perigo. Chegou numa jogada ali do Badi, um cruzamento que ele finalizou por cima, um outro cruzamento que acho que foi o Bochecha, chega para cabecear por cima do gol, mas foi mais do que o Novo Horizontino tinha feito no primeiro tempo. O Vasco deu uma afrouxada na marcação, baixou demais as linhas, até depois da saída do Yuri, acabou perdendo um pouco dessa pegada no meio campo. O Marlon foi recuado para jogar junto com o Andrei de volante, o Andrei não fez um bom jogo, pareceu cansado também já na segunda etapa, o Tubarão entrou pela direita, mas o Vasco não conseguiu explorar essas jogadas de velocidade pelo lado. O Vasco ficou grande parte do segundo tempo, na verdade, assistindo o Novo Horizontino. Problema nenhum em você baixar as linhas. A grande questão é que você precisa de uma estratégia para sair em velocidade para tentar matar o jogo. Acabou que, na verdade, o gol do Vasco saiu já no finalzinho, no escanteio, cobrado pelo Luiz Henrique, que entrou na vaga do Edmar, já ali perto do fim do segundo tempo. Edmar sentiu uma lesão, Luiz Henrique entrou. Luiz Henrique é meia de origem, né? Mas como o PV está lesionado, o Luiz Henrique acabou entrando de lateral, bateu muito bem o escanteio para o Léo Matos. Talvez o nome da partida, né? No jogo de hoje, fazer o terceiro gol. Ele já tinha dado uma assistência na partida, estava bem defensivamente e acabou sendo coroado aí, marcando o seu 6º gol com a camisa do Vasco, o 2º nesse ano. Partida bem sólida do Vasco. É até natural entender esse recuo, essa tirada de pé, por assim dizer, depois do 2-0, porque o Novo Horizontino agredia muito pouco. Mesmo tendo mais posse, era um time que não assustava tanto. É claro, futebol a gente sempre fala aqui, muda muito rápido. Tu toma um gol ali com 15 minutos do segundo tempo, ganhando por 2-0, vira um 2-1, o adversário tende a crescer. Então o Vasco assumiu esse risco. Por sorte, não sofreu gol e conseguiu matar ali no finalzinho, conseguiu uma vitória fundamental para o Vasco. Fazer o dever de casa parece simples, mas muitas vezes é o que deixa de definir um acesso, né? Como vacilou no empate em 1-1 com Londrina dentro de São Januário, conseguiu de uma certa forma reverter contra o Operário. Mas você imagina, a situação do Vasco hoje, caso tivesse vencido Londrina, seria ainda mais confortável. A gente estaria falando aí de uma diferença de pelo menos 6 pontos, colocaria o Vasco muito, muito próximo do acesso ainda. Mas, de toda maneira, segunda vitória consecutiva do Vasco, o Vasco com uma invencibilidade. Deixa eu até confirmar aqui de quanto que é a invencibilidade do Vasco. São 3 jogos só, né, na verdade, porque perdeu para o Cruzeiro. Mas nos últimos 5, o Vasco venceu 3, perdeu 1 e empatou só 1. Então, o Vasco tentando essa retomada aí, desde a chegada do Jorginho e as últimas rodadas, tem conseguido colocar o Vasco numa situação... não é confortável, porque só o fato de jogar a Série B já não é confortável por si só. Mas coloca numa situação onde a tendência é realmente o Vasco cravar esse acesso nas próximas rodadas.